E o revezamento acaba demorando um pouquinho. E eu estou feliz por poder estar ministrando mais uma vez aqui na sede. A gente tem ajudado um pouco mais lá no setor H, então eu fico feliz de hoje poder estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Obrigada. O pastor já orou, mas eu queria fazer mais uma breve oração. Como eu disse, eu estou bem feliz e a gente não deixa de sentir aquele friozinho na barriga, né? Quando sobe, por mais que a gente já tenha um certo costume de ministrar a palavra do Senhor. Mas é com tremor, é com amor, é com reverência a Deus que a gente sobe aqui. E eu tenho pedido sempre a Deus que tenha misericórdia da minha vida, que me use da maneira que Ele quer. E assim Ele tem feito. E eu espero que nessa noite aquilo que Ele ministrou ao meu coração também venha ministrar o coração da amada igreja. Amém? Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e Pai, eu te louvo, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa mais uma noite. De poder, ó Pai, aqui em nome de Jesus ministrar a Tua palavra com temor, com reverência. Te agradecendo, ó Pai, por aquilo que o Senhor falou ao meu coração através desse texto. E que o Senhor possa me usar, Deus, como um canal, como o pastor já orou, que eu venha diminuir e que o Senhor venha crescer. Para que a Tua palavra seja exaltada acima do que eu falar. E que em nome de Jesus encontre, Senhor, guarita nos corações nessa noite. Em nome de Jesus nos ajuda na compreensão, leva cativo o nosso pensamento ao Teu senhorio. E é assim que nós choramos, Pai, nessa noite, em nome de Jesus. Amém, igreja? Você pode abrir a sua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Quando eu estava fazendo essa mensagem, eu percebi que ela é uma continuação, na verdade, de uma mensagem que eu já preguei lá no setor H, do capítulo anterior a esse. E quando eu estava estudando esse capítulo 6, esse trecho do capítulo 6, eu relembrei aquilo que eu tinha ministrado lá e combinou bastante. Amém, igreja? 2 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler, diz assim a palavra do Senhor. Aqui é o apóstolo Paulo falando, né, a igreja de Corinto, e ele diz assim: E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Porque ele diz: No tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta. Em outras traduções diz que não seja censurado. 4. Antes, em tudo, nos recomendamos como servos de Deus, em muita perseverança, em tribulações, em dificuldades, em angústias, em chicoteamentos, em prisões, em tumultos, em trabalhos, em noites sem dormir, em jejuns. Versículo 6. Em pureza, em conhecimento, em paciência, em bondade no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, como se fôssemos mentirosos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, como quem está morrendo, mas de fato vivendo, castigados, porém não mortos. Versículo 10. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém, igreja? Que texto rico. Amém? Que texto incrível. Do apóstolo Paulo aqui falando de tudo aquilo que ele passou. E aqui é só um pouquinho, né? Porque nós sabemos que o apóstolo Paulo, em várias cartas que ele escreveu, ele dá essa breve assim, introdução daquilo que o ministério dele estava acontecendo no ministério dele, daquilo que Deus estava fazendo no ministério dele, daquilo que ele estava passando através do ministério que Deus tinha confiado a ele. Então, esse trechinho aqui faz parte também das várias declarações de Paulo acerca do seu apostolado, acerca do seu ministério. Ele estava ali reforçando para os coríntios, né, que aquilo que ele tinha ali em mãos foi dado por Deus, e mesmo em meio a todas essas coisas, ele estava ali perseverando.
E a mensagem de hoje, amados, tem como título, eu coloquei aqui, a perseverança no ministério. Então, hoje é um culto de ensinamento. Se você quiser anotar, né, eu sei que tem irmãos que gostam de anotar os versículos, que gostam de anotar os títulos, subtítulos. Então, você pode ficar à vontade. A gente vai abrir alguns textos nessa noite. E esse trecho, como eu falei, é uma das passagens que o apóstolo Paulo está ali defendendo o seu ministério, falando do seu ministério, porque a gente conhece a igreja de Corinto, né? A gente sabe as dificuldades que aquela igreja tinha no seu relacionamento pessoal com Deus. Era uma igreja que tinha muitos dons, como a gente já sabe, uma igreja repleta, na verdade, de todos os dons possíveis, mas o seu relacionamento pessoal, a sua vida, na questão do fruto do Espírito, ela era num nível muito raso, num nível muito baixo, que não condizia com tudo aquilo que Deus tinha derramado para eles, né? Então, a graça de Deus estava derramada sobre Coríntios, mas Coríntios não retribuía essa graça na altura. O pessoal de Coríntios não retribuía esse amor de Deus, esse cuidado de Deus, essas bênçãos de Deus, né, espirituais que Deus tinha derramado, eles não retribuíam na mesma intensidade. Eles não conseguiam retribuir a Deus em gratidão aquilo que Ele já estava fazendo, aquilo que Ele já tinha derramado sobre eles. Então, nesse capítulo, a gente vai aprender um pouquinho do que Paulo está falando para ele aqui. Paulo já começa dando uma exortação a eles no versículo 1 que a gente acabou de ler. Acompanhe aí comigo, igreja. No versículo 1 do capítulo 6, ele diz: E nós, como cooperadores de Deus, também vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Eu quero que você marque esse texto, você guarde aí esse texto, mas que você vá lá agora para 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. Vai voltar aí um livro. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26. 1 Coríntios, tá? Quem for achando já pode dizer glória a Deus, amém. Aleluia. Versículo 26, Paulo diz o seguinte, ó: Portanto, não corro como quem não tem alvo, e luto não como alguém que golpeia no ar. O 27 diz: Pelo contrário, aplico socos no meu próprio corpo e tomo meu corpo por escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Mas a atenção aqui é no versículo 26. Portanto, não corro como quem não tem alvo, e nem luto como alguém que golpeia o ar. Paulo sabia exatamente o foco do seu ministério. Ele sabia exatamente para que ele tinha sido chamado, né? E quantos de nós hoje, na casa do Senhor, nós compreendemos qual é o nosso lugar dentro do reino de Deus, né? E quando eu falo entender o seu lugar no reino de Deus, eu não estou falando só de questão de ministério físico. Não é você estar no ministério de louvor, não é você estar no ministério infantil ou estar no ministério da palavra, não é só isso. Mas é compreender num contexto geral a sua parcela de contribuição para o reino de Deus. É bem verdade que existem membros na casa do Senhor que, desde o momento que se convertem até o final das suas vidas, eles continuam servindo a Deus em reverência, em amor, em gratidão, vindo aos cultos. Mas eles não saem desse ponto. E era isso que Paulo estava querendo chamar a atenção de Coríntios ali. Que cada um de nós temos um foco, nós temos um propósito, nós temos um alvo no reino de Deus. Por isso, o título dessa mensagem é Perseverança no Ministério. No capítulo anterior, Paulo estava falando sobre a questão do ministério da reconciliação. E ele explica no capítulo 5 o que é esse ministério da reconciliação. Para a gente ir para os pontos da mensagem, eu quero ainda que você volte lá, em 2 Coríntios, capítulo 5, que é um pouquinho antes. Só para a gente rever aqui um pouquinho do que é o ministério da reconciliação. 2 Coríntios 5, versículo 15 e 16, ó, diz assim: Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Primeiro de tudo, Jesus morreu na cruz com um propósito. Para quê? Para que nós vivêssemos para Ele.
e não para nós mesmos. A partir do momento que a gente recebeu a Cristo, esse ministério da reconciliação nos foi dado. Mas ele nos foi dado primeiramente com essa responsabilidade de sermos dele. E se você pertence a alguém, no caso, se você pertence a Deus, quem é para dirigir a sua vida, irmão? É você mesmo? É Deus. Ah, Esther, mas eu tenho as minhas escolhas, eu tenho livre-arbítrio. É verdade, você tem uma parcela de livre-arbítrio na sua vida, você tem. Mas é Deus quem manifesta a sua graça e nos direciona nesse sentido. Até as nossas decisões são influenciadas por Deus. É Deus que mostra o caminho. A questão é nós estarmos sensíveis a isso. Então, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós temos já um alvo traçado por Deus para que nós venhamos alcançar. Esse alvo vai se completar lá na eternidade. Mas enquanto nós estamos aqui, igreja, como servos do Senhor, nós temos confiado a nós esse ministério da reconciliação, que primeiro é servir a Cristo e não a nós mesmos. Aí nesse versículo 16 ele continua: assim, daqui por diante, não reconhecemos ninguém segundo os padrões humanos. Ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo os padrões humanos, agora, depois que nós aceitamos a Cristo, não conhecemos mais desse modo. A nossa visão espiritual, ela foi aberta a partir do momento que nós recebemos a Cristo. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E a partir desse momento nós temos que começar a enxergar o mundo, enxergar o reino de Deus, enxergar o ministério de Deus como um todo, como Jesus enxerga. E isso a gente só vai conhecer através da sua palavra, através da intimidade com Ele, através do relacionamento com Ele. E é por isso que Paulo está exortando a igreja de Corinto aqui, para que eles não façam com que a graça de Deus seja em vão. Você tem que fazer algo para provar que você realmente é grato a Deus pelo que Ele fez. Porque, convenhamos, irmãos, você estaria aqui hoje se não fosse Deus? Você estaria aqui hoje por livre e espontânea vontade? Não. Nenhum de nós. Nenhum de nós. Ah, mas eu senti vontade de ir para a igreja sozinho. Tem certeza que foi sozinho? Não foi, igreja. Deus já vinha trabalhando no seu coração de alguma maneira. De alguma forma. Ele é o Espírito Santo que ilumina o nosso coração para que nós venhamos a chegar a Cristo. Então, isso é um privilégio. Não foi por você. Não foi mérito seu. Foi Deus que lhe trouxe aqui. É Deus que está lhe sustentando aqui. E por Ele estar lhe sustentando aqui, quando eu digo aqui, eu digo igreja, sem fronteiras, mas eu digo também na vida espiritual que você tem com Deus. Se não fosse o Espírito Santo de Deus, nós não estaríamos aqui. Porque a nossa vontade, quando nós não éramos de Deus, era o quê? Fazer as nossas próprias vontades. Nós servíamos a nós mesmos. Nós não tínhamos a quem prestar contas. Nós fazíamos o que queríamos. O que bem desce na telha. Não é verdade, igreja? Amém? Então é isso. A gente vivia da maneira que queria. Mas não, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nós temos um dono. A verdade é essa. Nós temos um dono. E esse dono tem que dirigir a nossa vida. Sabe por quê? Porque Ele é que sabe o que é melhor para nós. Jeremias 29:11 diz o quê? Eu é que bem sei os planos que eu tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal. Planos de dar prosperidade, um futuro. Deus tem planos maravilhosos para a nossa vida. Nós nem sabemos, né? É muito mais além daquilo que nós pedimos, daquilo que nós imaginamos. E se não for Ele para nos direcionar, nos encaminhar, nos mostrar aquilo que Ele quer, nós ficamos perdidos aí, vivendo sem uma palavrinha-chave que se chama propósito. Propósito. Todo cristão, ele deve saber qual é o seu propósito no reino de Deus. E era isso que Paulo estava chamando a atenção de Coríntios aqui. Eles tinham todos os dons, mas eles ainda não estavam fazendo jus àquilo que Deus tinha derramado sobre eles. Eles não estavam retribuindo essa graça maravilhosa. A graça de Deus estava sendo em vão para eles, porque eles não estavam vivendo como Jesus queria que eles vivessem. E essa noite eu quero que a gente venha relembrar isso, porque eu sei que aqui a maioria já é cristão, a maioria já serve o Senhor. A maioria que está aqui hoje na igreja, eu posso olhar, a maioria já tem ministérios aqui na casa do Senhor. Mas é importante que nós venhamos sempre renovar esse nosso pensamento na questão do ministério. Porque é muito fácil a gente se acomodar até mesmo no ministério que a gente exerce.
E quando Deus quer que a gente faça coisas novas, ou quando Deus quer que a gente dê um passo a mais, ou quando Deus quer que a gente mude a posição, faça outra coisa, a gente às vezes não quer, a gente se trava, porque a gente não deixa Deus direcionar. Mas a gente tem que ter o entendimento do que Paulo está falando aqui. Versículo 1 do capítulo 6. Nós vos exortamos a não receber a graça de Deus em vão. Deixe marcadinho aí, vá lá para 1 Coríntios de novo. Capítulo 15, versículo 10. Olha o entendimento de Paulo acerca disso. 1 Coríntios, capítulo 15. Eu amo esse versículo. Muitos e muitos anos atrás, quando eu li esse versículo, eu disse: Senhor, esse é o versículo da minha vida. Eu quero esse versículo para mim. Porque ele retrata bem o que eu quero viver na minha vida todos os dias. 1 Coríntios 15, 10. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi ineficaz, ou seja, não foi vã. De fato, Paulo falando, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Amém? Então, Paulo, ele tinha um entendimento da graça de Deus tão plenamente que ele sabia que ele era o que era, que ele estava exercendo a função que ele estava exercendo pela graça de Deus, pela escolha de Deus, pela direção de Deus. E eu e você temos esse propósito. Alguns talvez nunca subam no altar, literalmente falando, mas ainda assim Deus tem um ministério na sua vida. Deus confiou algo a você. E se você não buscar isso em Deus, você não vai conseguir exercer. E eu digo uma coisa, irmãos, quando o homem ou a mulher, ele vive a vida sem um propósito, sem um foco, ele vive perdido. Ele pode estar na igreja, mas ele vive perdido. Ele vive sem sentido, ele nunca vai estar satisfeito com nada, porque ele não consegue se preencher. Tem algo faltando, tem aquela pecinha do quebra-cabeça faltando, não é verdade? Mas Deus tem essa pecinha que encaixa bem certinho. Bem certinho. Ele sabe o seu lugar. Ele sabe o que ele tem para você. Amém? Então, Paulo exorta, que é o primeiro ponto. Paulo exorta a nós, como igreja, para que nós venhamos fazer com que a graça de Deus não seja em vão. Para que nós venhamos batalhar para que essa graça de Deus não seja em vão. Ele fala também isso em Coríntios 5, 20, ele fala da mesma maneira praticamente, é só um pouquinho antes, ele suplica ali, não façam com que a graça de Deus seja em vão, praticamente a mesma coisa que ele fala. Paulo, ele nos estimula, irmãos, a trabalhar para alcançar galardões de Deus. Quando a gente fala em galardão, alguns podem até pensar assim, mas esse negócio ninguém sabe o que é, como é que vai ser, né? E realmente a gente não sabe. Mas tem uns versículos na palavra do Senhor, acho que em Isaías, eu não me recordo, eu esqueci de anotar, que fala que o nosso esforço no Senhor, ele não é em vão, e que o Senhor, ele é nosso próprio galardão. Então vamos pensar assim, se Deus é o nosso próprio galardão, já é motivo suficiente para a gente trabalhar para Ele. Amém? Porque primeiro de tudo Ele já nos salvou. E só em tê-lo como Senhor, tê-lo como o Deus pessoal que nós nos relacionamos, Ele já é o nosso próprio galardão. Mas a Bíblia fala que aqueles que trabalharam para o Senhor aqui na terra, aqueles que Deus confiou dons, confiou bens espirituais, no caso, confiou talentos espirituais também, Ele vai lá na glória ter o seu momento de, dizer assim, presentear, galardoar as nossas vidas. E isso é com Ele, amém? Eu não posso dizer como é, como vai ser, o que vai ser, nós não sabemos. A única coisa que eu sei, irmãos, é que ainda que Ele não fosse dar nada lá no céu pra gente, a gente tinha toda a obrigação de servi-lo com amor pelo que Ele fez na cruz. É a única razão, pelo que Ele fez na cruz. Porque se não fosse pelo seu sacrifício, como eu disse, a gente não estaria aqui e a gente não teria um propósito de vida para seguir. Mas Deus é tão grandioso e tão maravilhoso que Ele fez isso conosco. E é por isso que Paulo exorta. Essa recompensa, né, ela vai ser dada lá na glória. E quando eu estava
vendo sobre isso, essa questão de não fazer com que a graça de Deus seja em vão, eu me lembrei muito de uma passagem que está lá em Mateus capítulo 20, eu queria que você abrisse, deixa marcadinho aí, Mateus capítulo 20, do 13 ao 15 só. Aqui, irmãos, é aquela parábola dos trabalhadores, né? Jesus, ele mostrou essa parábola aqui, justamente fala um pouco sobre essa questão de galardão, né? De recompensa, daquilo que Deus quer nos abençoar, e um dia vai nos abençoar lá na glória, por aquilo que nós venhamos a fazer durante a nossa vida ministerial. E quando eu digo ministerial, não estou falando só quem está aqui no altar, mas a sua vida com Deus pessoal. Porque você tem um ministério a cumprir, mesmo que não seja na igreja. Tem um ministério a cumprir, que é o ministério da reconciliação, que eu acabei de falar, na sua família. Você tem o ministério da reconciliação para fazer com os seus vizinhos. Você tem o ministério da reconciliação na sua escola. Então, você tem um ministério. Independente de ser aqui na igreja ou não, você tem um ministério. Amém? E ele fala aqui dessa parábola dos trabalhadores, né? Ele combinou ali, o Senhor foi lá, combinou com o servo, que chegou num horário, uma quantia tal, certo? Você vai receber esse valor. E depois chegou um outro, trabalhou menos horas, e Jesus ali, né, falando que o dono tinha combinado com ele também aquele mesmo salário. Mesmo ele trabalhando menos, no fim do dia, os dois receberam a mesma coisa. E aí o que recebeu, né, a mesma coisa, mas que tinha trabalhado mais, estava reclamando. Estava dizendo, mas por que eu trabalhei mais horas e aquele que trabalhou menos está ganhando a mesma coisa? Né? E aí o versículo 15, foi o 15 que eu falei? Não, 13 e 14, ele diz assim, respondendo ele a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai embora, quero dar a quem veio por último tanto quanto dei a ti. Não me é permitido fazer o que quero com o que é meu? Ou os teus olhos são maus porque sou generoso? Sim, os últimos serão os primeiros são os últimos. Amém? Em outras palavras, Jesus estava explicando aqui, irmão, não importa você que tem 10 anos de ministério, ou você que tem 30 anos de ministério, ou você que tem um mês que chegou na igreja e já está querendo trabalhar. Você tem um propósito a cumprir. E Deus, ele vai te recompensar da maneira que ele quer, porque ele é justo. Amém? Ele é justo. E Paulo, ele estava falando isso aqui para os coríntios, justamente. Não interessa se tem anos ou tem pouco, tem menos ou tem mais, vocês têm um propósito. E esse propósito vocês têm que cumprir. O que acontece, irmãos, muitas vezes, é que a gente que tem muitos ministérios, a gente acaba ficando um pouco sobrecarregados, né? Acho que quase todos os líderes aqui já passaram por isso, né? Eu trabalho com liderança, Deus me chamou, já tem mais de 15 anos que eu lidero ministérios assim, em outras igrejas e juntando aqui com a Sem Fronteiras. Então já tem um tempinho, né? E tem momentos na nossa vida que a gente fica sobrecarregado de verdade. E a gente começa a se questionar, mas Senhor, por que aquela pessoa tem tempo mais do que eu? E por que aquela pessoa não faz o que tem que fazer? Né? Ou então, aquela pessoa às vezes tem só um ministério e ainda está reclamando das outras pessoas que tem vários e vários ministérios que tem que se dobrar para fazer milhões de coisas ao mesmo tempo. Né? Mas Deus, ele não é injusto. Deus, ele está olhando tudo isso. E o que eu quero trazer aqui nessa noite, nesse ponto, para que a gente não venha deixar que a graça de Deus seja em vão, irmãos, é que a gente tem que aprender justamente isso, a fazer com que a graça de Deus não seja em vão na nossa vida, independente daquilo que Deus nos chamou para fazer. Se é uma coisa que Deus te confiou, faça ela bem, amém? Faça ela com prazer, faça ela com amor. Se você pode fazer mais e dividir a sua carga com outro, você vai dividir, porque assim você vai cumprir a lei de Cristo. Amém? Como diz lá em Gálatas, né? Capítulo 6, versículo 2, diz que quando nós carregamos as cargas uns dos outros, aí sim nós estamos cumprindo a lei de Cristo.
E nós temos esse foco, esse propósito de não deixar que a graça de Deus seja em vão. Nós temos que nos empenhar para deixar que Deus venha nos usar, independente da maneira. Para que Ele venha nos usar de várias maneiras, se Ele quiser. Então, Paulo está exortando isso aqui. E Coríntios, eles estavam fracassando nesse aspecto. Eles haviam sido salvos, mas eles estavam estagnados. Alguns deles não queriam fazer nada a mais para Deus. Alguns deles estavam só no bem bom dos dons, estavam se deliciando ali com os dons, mas não queriam trabalhar com atos de misericórdia, mas não queriam trabalhar com aconselhamentos, não queriam trabalhar com visitação. E isso é muito atual para a gente, igreja. Porque, como eu disse aqui, todos nós temos um foco, temos um propósito na casa do Senhor. E por muito tempo, a gente acaba percebendo que tem irmãos na igreja, e quando eu falo assim, eu estou falando no modo geral mesmo, porque em todas as igrejas isso acontece, tá? Tem irmãos que vivem a vida toda só realmente no banco, quando poderiam buscar mais de Deus, pedir mais direção a Deus, né? Pedir para Deus, Senhor, onde é que o Senhor quer me usar? A gente fica muito feliz, eu fico muito feliz quando a gente vê irmãos que a gente discipulou, o Eduardo sempre fala isso aqui, irmãos que a gente discipulou e que logo já estão exercendo, né, alguma coisa dentro da casa de Deus, já estão na portaria, já estão na salinha com as crianças, já estão fazendo alguma coisa. Aqueles que foram discipulados, que querem discipular também, e aí vai. Qual era a função dos discípulos, irmãos? O que é que Jesus dizia para eles? Para eles irem pregar o evangelho a toda criatura, tará. Mas era só isso que Jesus falava? Era só pregar? A outra parte a gente acaba esquecendo um pouco, né? E o DEP aqui sempre está batendo nessa tecla, né? Da gente estar discipulando, da gente estar consolidando a pessoa aqui na igreja, fazendo ela frutificar aqui na igreja. Mas fossem as mesmas pessoas, sempre os mesmos líderes a fazer isso, fica difícil. E quando eu estava estudando isso aqui, Deus falou muito no meu coração, para que a igreja venha despertar nisso, e é algo que a igreja precisa despertar, né? O pastor sempre fala isso aqui, a Arley sempre fala isso aqui, que existem irmãos aqui na casa do Senhor que podem fazer mais, que podem fazer com que a graça de Deus não seja em sua vida, que podem fazer o que Deus quer que você faça, visitar um irmão. Você não precisa, igreja, simplesmente só fazer parte de um ministério para que você vá fazer isso. Não. Sentiu falta do irmão, ligue para ele. Sentiu falta do irmão, vá lá saber como é que ele está. Irmãos, a nossa vida é corrida demais, amém? É corrida mesmo, eu sei que é. Mas é como o pessoal sempre diz, é 24 horas para todo mundo. A gente consegue dar uma ligação. A gente consegue, sei lá, eu fui fazer compra bem acolá, decidi passar na casa de uma irmã. E aí? Já fiz alguma coisa. A minha irmã está naquele trajeto, eu vou lá ver como ela está, bem rapidinho, nem que eu não possa demorar, mas só para ver como é que ela está. Né? É fazer com que a graça de Deus não seja em vão. É retribuir aquilo que Deus quer que a gente venha retribuir em amor. Porque nós somos devedores, a palavra é essa. Nós somos devedores de Deus. Porque por ele ter nos amado, por Ele ter nos salvado, nós somos devedores do Senhor. Então, que a graça de Deus não seja, irmãos, não seja em vão na nossa vida, como o apóstolo Paulo está nos exortando aqui. No versículo 2, lá de Coríntios, ele diz o quê? No tempo aceitável eu te escutei, e no dia da salvação eu te socorri. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Às vezes a gente lê esse texto e acha que ele está falando para os incrédulos. Às vezes a gente lê esse texto e acha que é um texto de apelo somente. Mas não é. Paulo está falando para quem aqui, igreja? Está falando para a igreja. Paulo está falando para os coríntios. Ele está exortando os coríntios, a igreja, os membros que já tinham aceitado a Cristo, a praticamente se reconciliarem com Deus. Eles estavam lá, vivendo a vida deles, estagnados, só recebendo de Deus, mas não queriam frutificar. E aí Paulo está dizendo, olha, no dia, Deus falando através de Paulo, no dia, né, aceitável eu te escutei. No dia da tua angústia eu te escutei, eu te salvei. No dia que você quis se render para mim, que você aceitou o meu sacrifício na cruz, eu fui lá e te aceitei.
Então, esse é o momento, ele fala aqui, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. É o dia de quê? De você agir para o Senhor. É o dia de você não deixar que a graça de Deus seja em vão. Amém, igreja? É querer fazer mais para Deus. Então, ele estimula a reconsiderar o quê? As nossas metas, a corrigir a nossa rota, né? Para que nós venhamos assemelhar mais com o objetivo traçado por Cristo. O nosso galardão maior, como eu disse, vai ser na glória. E a gente não vai trabalhar aqui só porque vai receber galardão na glória. Eu vou enfatizar isso aqui várias vezes na pregação. É por gratidão, é pelo que ele fez na cruz. Já é mais que motivo suficiente da gente viver para ele. Amém, igreja? Glória a Deus. Ainda no versículo 2, como ele citou esse texto lá de Isaías 49:8, que a salvação, né, no tempo aceitável ele socorreu, e agora é o dia da salvação, é porque a nossa salvação, amados, ela é um processo. Ela começou ali no momento que nós aceitamos a Cristo, nós fomos justificados, ela continua com o processo de santificação nas nossas vidas, e ela termina com a glorificação, quando nós tivermos nossos corpos glorificados juntos a Deus. Então é um processo. Paulo está exortando a perseverar no ministério que Deus tinha nos confiado, que Deus tem nos confiado, que é o ministério da reconciliação, que é o ministério de servir a Ele, que é o ministério de não deixar a sua graça ser em vão nas nossas vidas. E ele continua o texto aqui, no versículo 3, ó. Ele vai dar alguns motivos aqui, alguns exemplos de como a gente deve fazer para perseverar no ministério do Senhor, para perseverar naquilo que Ele nos chamou. Ele diz: não damos motivo de escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja achado em falta, ou seja, que o nosso ministério não seja censurado. Então a gente viu que a gente tem que fazer de tudo para que a graça de Deus não seja em vão na nossa vida. E o outro fator é que a gente não pode dar motivo de escândalo em coisa alguma. É difícil. Nos tempos de hoje, é muito difícil você ver um cristão autêntico, que realmente se preza ali a estar vigiando todo o tempo. Nós procuramos fazer isso, amém, igreja? Mas nós somos falhos. Num momento ou outro, a gente acaba escandalizando alguém, às vezes até com uma palavra, até com uma atitude, e a gente tem que vigiar muito. Eu digo isso porque de vez em quando acontece, né? Mulher tem um períodozinho chato, né? Que se chama TPM. O pessoal acha que isso é frescura, mas não é. E quando eu estou assim, eu já aprendi que eu tenho que me calar, porque senão eu falo besteira, mesmo sem eu querer. A gente fica irritado, né? Os hormônios ficam ali irritados. O homem não tem esse termozinho TPM, mas tem os dias que o homem fica também, viu? Meio irritadinho. Então, a gente tem períodos assim. Às vezes é o sufoco do trabalho, que a gente está sobrecarregado, a correria não vai e vem direto, e a gente está só ali, né, sugado. E tem momentos que a gente fica realmente, se a gente não vigiar, a gente fala besteira, né? E a gente acaba escandalizando alguém. Eu digo isso, irmãos, porque nem muito longe não, tá? Com uns meses, eu falei algo para uma pessoa, não, essa pessoa me perguntou uma coisa e eu estava num dia muito sensível mesmo. E eu falei sem pensar. Eu disse, mas assim. E aí, quando eu saí da porta da igreja, o Espírito Santo, minha filha, o que foi que você fez? A pessoa olhou para você assim com a cara de espanto. Não foi por mal, gente, mas eu senti na hora, Deus falando, você não precisava falar daquela maneira, né? Eu poderia estar até com a razão de estar me sentindo cansada, de estar me sentindo sobrecarregada, mas eu não precisava ter falado aquilo, não precisava. Então, existem momentos que a gente tem que vigiar ainda mais para a gente não dar escândalo. E o escândalo aqui seja mínimo, seja uma palavra ou seja uma coisa muito grande, né? Porque de escândalo é cheia, não é verdade? Igreja num contexto geral. Você fala com alguém na rua, fala com seu vizinho, fala com alguém. Eu não quero ser crente, não. Crente só sabe roubar, só sabe pedir dinheiro nas igrejas, crente só sabe fazer isso e aquilo outro. E aí como é que você se sente, né? Você acaba levando a culpa pela desonra dos outros. E a gente tem que perseverar muito em parecer com Cristo, para que as pessoas sintam essa diferença, irmãos. É muito difícil, é muito difícil. Então, a gente tem que estar, como Paulo está exortando aqui, não dá escândalo. Ele fala que não damos motivo de escândalo em coisa alguma. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Mas não é impossível se a gente procurar
viver com Deus. A gente erra ali, ok, pediu perdão a Deus, Senhor, me perdoa, que eu fiz isso. Se possível for, vá lá e desfaça o que você fez, fale com a pessoa, ou desfaça aquilo ali. Às vezes é difícil, mas a gente tem que procurar fazer, né? Eu tenho um canal no YouTube, para quem não sabe, de aulas de biscuit, né? E lá, o foco é ensinar o pessoal a fazer a modelagem, os bonequinhos, aquela toda, mas tem vezes, por outro, que eu sinto uma palavra diferente. O meu canal é bem segmentado, ele é só para biscuit, mas eu separei uma playlist lá, que eu faço aulas mais voltadas para lembrancinhas cristãs, e nessa parte eu já puxo o gatilho ali para evangelizar, né? E por último, agora, acho que foi em outubro, Deus me tocou muito o coração para trazer um vídeo só falando do evangelho, só falando. No meio do meu canal. Quem está lá me segue pelas aulas, não é por eu estar falando nada disso. Mas eu peguei o pessoal de surpresa lá e falei daquilo que eu estava passando, né? Eu estou ainda numa correria muito grande, meu trabalho puxa muito de mim, porque sou só eu sozinha e é algo muito pessoal, não dá para ninguém modelar por mim aquilo que eu preciso modelar. Então, é muito puxado. E o mês de setembro, para mim, foi um dos meses desse ano mais atropelados na minha vida, assim, na minha vida em termos de correria. Eu estava tão sufocada de um jeito, que eu deixei de ler mais a Bíblia, eu deixei de orar mais, eu estava precisando trabalhar para cumprir os meus compromissos, e eu acabava deixando isso de lado. Eu orava, eu lia, mas não era aquela leitura que eu gostava de fazer antes, que eu me deleitava, que eu estava estudando, e eu estava me sentindo vazia em setembro por conta disso. Isso acontece com todo mundo, amém, igreja? São fases. Não é porque a gente está aqui no altar que a gente não passa esse tipo de coisa, não, a gente passa. Mas é como eu falei, a gente passa, a gente não pode ficar nisso, tá? E aí eu pedindo a Deus, orando, eu disse, Senhor, não quero eu estou com raiva de mim mesma, eu não estou conseguindo respirar. Eu sei que eu tenho meus compromissos, mas eu não estou conseguindo te sentir como eu queria sentir. E aí eu pedi direção a Deus, fui olhar lá na Casa da Bíblia uns livros, eu precisava de um livro para me dar uma turbinada, assim, além da palavra, porque tem livros que realmente ajudam a gente, né, a despertar, a desenvolver melhor. E aí eu achei um livro que chama Dia a Dia com Deus, são 40 dias de devocional com Deus. E, irmãos, esse livro, assim, foi Deus mesmo que deu esse livro. Encaixou de uma maneira, porque o foco do livro é todo esse, você ter tempo para Deus. É você priorizar Deus. E ele vai falando cada coisa assim maravilhosa nesse livro, que cada dia que eu li era uma lapadinha que eu levava e um beliscão de dar, né? E quando eu já estava para terminar aquele livro, eu senti de falar no meu canal sobre esse livro e falar sobre a questão das prioridades, né? Falar sobre viver para Deus. Não era só viver para as coisas que a gente tem que viver, que é o trabalho, que é a família, falar de ter tempo para Deus. E, irmãos, foi tão maravilhosa a repercussão desse vídeo, que teve, assim, mais de 160 comentários, todos os comentários, o pessoal falando, essa palavra precisava ouvir. Veio na hora certa, era Deus falando comigo, eu estou vivendo dessa mesma maneira, assim, assim, assado, assim, assado, assim, assado. E alguns comentários diziam assim, hoje é tão difícil servir a Deus, hoje é tão difícil ver pessoas como você, não para a minha glória, amém, igreja? Mas as pessoas diziam assim, é tão difícil ver pessoas como você que tem um trabalho tão puxado e ainda busca tempo com Deus. Então, as pessoas lá fora, elas conhecem os evangélicos, conhecem os cristãos, pelo mau testemunho que a maioria dá. Mas ainda tem aqueles, né, que conseguem reconhecer em meio a tantos ruins, aqueles que não dão escândalo. E trazendo para isso, né, para a nossa vida. A nossa vida ela é um testemunho vivo. A nossa vida é uma carta escrita por Deus. Não é isso? Como diz o apóstolo Paulo mesmo. Então, a nossa vida tem que ser uma vida que não gere escândalos. E quando alguém chega para a gente e diz, mas fulano, aquela igreja deu isso, fez aquilo, você tem que explicar para aquela pessoa que não é todo mundo que é assim. Né? Que não é todo mundo que é assim. E é muito difícil hoje em dia a gente conseguir convencer uma pessoa a não generalizar o meio cristão. Mas ainda dá. Mas dá como? Se você realmente parecer com Cristo. Quando nós parecemos com Cristo na maneira de falar, quando nós parecemos com Cristo na maneira de exercer as nossas atitudes com as pessoas, essas pessoas vão ver Cristo. E elas vão entender que não é todo mundo que é igual.
né? E a gente vai conseguir viver uma vida sem dar escândalo em coisa alguma, como diz Paulo aqui no versículo 3. Amém, igreja? Hebreus capítulo 12, versículo 1, fala que a gente está rodeado de uma nuvem, uma tão grande nuvem de testemunhas. Vamos abrir esse texto rapidinho? A gente só tem mais um ponto aqui, vai dar certo. Faz tempo que eu não ministro aqui na sede, então eu estou meio perdida com o horário. Mas vai dar certo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Amém? Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, ou seja, que nos rodeia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, por causa da alegria que está proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está sentado à direita do trono de Deus. Amém? Então, a questão de não dar escândalo, a questão de ter uma nuvem de testemunha nos olhando, nos faz vigiar a todo momento. Nos faz querer parecer com Jesus, fixar os olhos nele. E aqui tem um versículo que é o próximo ponto, que ele fala, corramos com perseverança. Volta lá para o texto-chave. E aí a gente vai para outra exortação de Paulo aqui, que está no versículo 4 até o 10, ele vai falando, ele vai listando aqui as coisas que ele sofreu, né? E ele continua, e ele diz assim, na muita paciência, ou seja, deixa eu achar aqui só qual é o versículo. É o 4? Isso. Antes de tudo, nos recomendamos como servos de Deus em muita paciência, ou seja, em muita perseverança, tá? Em outras traduções tem perseverança. E aí ele vai listando tudo que eles passaram e passam no ministério. A maioria de nós não vai chegar nem perto de passar aquilo que está descrito aqui. Amém, igreja? Nem perto. Mas Paulo, ele estava dando esses exemplos para quê? Dos versículos 4 e 5, ele descreve o sofrimento que ele passou. Versículos 6 e 7 descreve como ele se portou, como eles se portaram em meio a essas aflições. Então ele começa no 4 e no 5, né? Tudo aquilo que ele passou. No 6 e no 7 dizendo que passou tudo isso, mas em pureza, em conhecimento, em perseverança, em bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na mensagem da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto de ataque como de defesa. Essa questão de ataque e de defesa aí é a questão de oração, né? Porque no momento que você está orando a Deus, você está batalhando em favor de algo, ou você está também pedindo a proteção de Deus. Então, é armas de defesa e armas de ataque, a oração para as nossas vidas. Então, Paulo ele vai falando no 6 e no 7 como reagiram a tudo aquilo que estavam passando. E no versículo 8 ao 10, ele descreve as experiências que eles passaram, que era o oposto do que o pessoal pensava deles. Por exemplo, eles passavam com honra por aqueles que achavam que eram desonrosos. Eles eram difamados, mas eles estavam ali mantendo a boa reputação. Eles estavam ali fazendo com que ninguém pegasse no seu pulso, ninguém lhe apontasse, porque eles estavam querendo viver de maneira justa, de maneira correta na presença do Senhor. Eles dizem aqui, como se fôssemos mentirosos, ou seja, as pessoas poderiam até achar que eles estavam falando mentira, mas eles estavam falando a verdade o tempo todo, sendo verdadeiros. O 9, como desconhecidos, porém bem conhecidos. Pode ser desconhecido para as pessoas. Às vezes você pode não ter valor para alguém, mas para Deus você tem valor, porque Deus conhece aqueles que são seus, amém? Ele conhece aqueles que são seus, aqueles a quem Ele chamou com propósito, Ele conhece. Então, para alguns pode ser desconhecido, mas para Deus nós somos conhecidos. Como quem está morrendo. Para as pessoas lá fora, a gente pode estar perdendo a nossa vida. Esse povo está morrendo e perdendo a vida sem desfrutar das coisas do mundo, sem desfrutar daquilo que lhe dá prazer. Para eles é morte, mas para nós é vida. Porque a nossa vida com Deus é muito melhor do que tudo que o mundo lá fora oferece. Amém, igreja? Então, Paulo falando isso aqui. E ele continua, né? Como quem está morrendo, mas de fato vivendo. Nós sabemos o que é viver em Cristo. Castigados, ou seja, passando adversidades, mas não mortos. Deus não permite.
né? Deus não nos dá provações maiores do que a gente pode suportar. Deus sabe. E aí, versículo 10, entristecidos muitas vezes, não é verdade? Quantas vezes a gente vem ministrar na casa do Senhor e não pensa que toda vez que a gente sobe aqui a gente está 100% bem, não, igreja. Tem vezes que a gente está moído mesmo. O pastor sabe. Principalmente quem que tem que estar trazendo mensagem todo domingo, toda quinta. E vai saber como é que ele não está, como é que não foi o dia dele. A gente não sabe, né? Então, mesmo entristecidos, mas sempre alegres. Não é fingimento. É alegres mesmo. Mesmo estando triste. Gente, é uma contradição. Parece uma contradição. Mas as coisas de Deus são assim. Se você for ler a palavra do Senhor, é toda assim, né? Quando a gente pensa que está fraco, aí é que a gente está forte no Senhor, como Paulo falou, tá? E ele vai dizendo, para terminar aqui, pobres, mas enriquecendo a muitos. A gente pode até passar necessidade, mas a gente sempre vai ter algo para ajudar alguém. Se a gente apertar um pouquinho aqui e acolá, a gente consegue ajudar alguém. E eu digo, por exemplo, o quilo do amor, a gente mais do que 4 cestas, na verdade. Eu digo isso também primeiramente para mim, né? Se eu tenho 1 quilo, pode trazer mais. Mesmo que esteja apertado para a gente, quando a gente faz isso, quando a gente se doa, Deus multiplica. Deus multiplica tanto para a gente quanto para aqueles que vão receber. E ele continua enriquecendo a muitos, né? Nada tendo, mas possuindo tudo. Então, para cá, para essa vida, a gente pode não ter nada. Talvez uma pessoa nessa vida possa, talvez não conquistar nada. Talvez ela nunca compre a casa própria dela. Talvez ela nunca tenha um carro. Mas ela possui tudo. Ela possui Deus. Ela possui o Espírito Santo dentro dela. Isso basta, amém, igreja? Isso basta. Então, Paulo, ele estava exortando esses 3 pontos que eu quis falar aqui nessa noite para a gente concluir. O último agora que eu falei é na perseverança, na paciência. Permanecer no ministério de Deus, permanecer no caminho do Senhor, ministrar ao Senhor, no ministério que Ele nos confiou, no reino de Deus, precisamos fazer com que a graça de Deus não vá. Precisamos nos esforçar para isso. Trabalhar para Ele em amor, mais e mais. Aquilo que a gente puder fazer, a gente poder fazer com afinco. Seja só um ministério ou seja muitos, mas que a gente faça da melhor maneira. Amém? Que a gente possa não dar escândalo em nada, que a gente procure estar vigilante o tempo todo. E que a gente possa perseverar com muita paciência. Sabe por quê, igreja? Porque nada nesse mundo, como diz lá em Romanos, capítulo 8, nada nesse mundo pode nos afastar do amor de Deus. Nada. Às vezes a gente é que se afasta, né? Às vezes a gente quer fazer uma coisa para Deus. Mas o amor de Deus está lá, incondicional. A hora que você quiser voltar, como hoje, o tempo aceitável, né? O dia da salvação é agora. E Paulo estava falando também para ministros do Senhor. Ele estava falando para a igreja, ele não estava falando para incrédulos. A gente precisa avaliar a nossa rota o tempo todo. A gente precisa avaliar o tempo todo o nosso trajeto. Será que eu estou no caminho? Será que realmente eu estou fazendo aquilo que Deus quer? Será que eu desviei um pouquinho aqui? Será que eu, perdi o foco? Como eu falei, eu tinha perdido o foco em setembro. Mas rapidamente Deus traz de volta você. Rapidamente Deus mostra para você o caminho de novo. Porque Ele é misericordioso, porque Ele é maravilhoso. Porque Ele é santo. Amém, igreja? Porque se não fosse Ele nas nossas vidas, a gente não conseguiria cumprir o ministério que Deus nos confiou. Então saiba que hoje você tem um ministério na sua vida. Seja no seu lar, seja no colégio, onde for. Você tem o ministério da reconciliação na sua vida. Esse ministério tem que ser exercido da melhor maneira possível. Para que a graça de Deus não seja em vão. Amém, igreja? Então é essa a palavra do Senhor nessa noite. Eu espero que a igreja tenha compreendido e que tenha entrado nos corações da igreja em Jesus. Amém.